Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Um Convite ao Pensar. Meu nome é Bruno Figueiredo, trago para vocês nosso 14º episódio, começando com a seguinte reflexão. Alguma vez alguém já fez um comentário sobre o seu cabelo, um comentário maldoso que fez você se sentir mal? Então, agora imagina se você tivesse menos oportunidade que as outras pessoas. E pior, imagina se você ganhasse menos que as outras pessoas. Imagina se você estivesse andando na rua e você fosse muito mais abordado pela polícia do que as outras pessoas. Se você fosse injustiçado, se você fosse diminuído, se você fosse discriminado pela sua aparência e se você tivesse que lutar pelos direitos, né? Se você tivesse que lutar pela igualdade. Hoje eu trouxe uma pessoa aqui para me ajudar a falar sobre um tema muito importante, mas, muito além disso, para conhecer ela que foi tão pedida lá no nosso Instagram, quando a gente abriu caixinha e recebi um monte de gente falando, cara, leva a Nani porque você vai curtir. Nani, muito bem-vinda ao nosso podcast, viu? Muito obrigada, fico super agradecida por esse convite, por essa recepção maravilhosa. É uma honra te receber. Eu tenho acompanhado o seu trabalho muito antes da galera te mandar, você já estava ali no radar, então teve um match, foi legal. Eu queria começar com você se apresentando para o pessoal de casa te conhecer, saber quem é a Nani. Ótimo. Então, reforçando aí, né, um agradecimento, eu acho que essa introdução também maravilhosa que você preparou, que traz a gente a estar aqui. Então, bom, quem é Nani, né? Eu acho que já é um primeiro ponto curioso. O meu nome é Mariane Davi Domingos. Muitas pessoas ainda não conseguem identificar o nome verdadeiro, porque Nani veio desde que sou pequena. Família trouxe esse nome. Eu sou daqui de Poços de Caldas mesmo. Moro com a minha família, né? Com os meus pais e meu irmão do meio. Tenho uma irmã mais velha também, então eu sou a caçula de 3. Cresci aqui, vivo aqui. Hoje eu sou estudante de jornalismo, né? Que eu acho que um pouco que você já falou aí, que tem acompanhado o meu trabalho, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que está dentro do meu dia a dia. Sou uma curiosa de muitos assuntos, eu acho que também o que me traz estar aqui, o motivo de escolher jornalismo também foi sobre isto. E tantos outros hobbies aí, coisas que a gente vai descobrindo um pouquinho na vida. Gosto de ler, gosto muito de dançar, gosto muito de arte, gosto muito de estudar sobre várias coisas. E eu acho que é isso. Eu queria começar com o que conectou você com o jornalismo. Eu sempre tenho uma curiosidade sobre a infância, principalmente da pessoa. Se você já mostrava algumas coisas assim que te levou a esse caminho, se é alguma coisa que você já gostava, o que fez você escolher o jornalismo, começando por aí? Bom, já que você citou infância e a intenção é fazer essa conexão, eu sempre fui a aluna em que na reunião da escola com os pais, os meus pais ouviam, ela é uma ótima aluna, mas ela conversa demais. Fala muito. A questão dos meus pais, a questão da minha mãe, em todas as reuniões da escola, era esse ponto. Eu acho que se dizendo sobre isso, sim, desde a minha infância eu sempre fui muito comunicativa e sempre fui muito expressiva, assim, né? E questões até de hoje em dia trabalhar-se até em terapia, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito expansiva e isso demonstrava na comunicação, né? O meu pai é uma pessoa também que estimulou muito esse lado de comunicação. Se meu pai tivesse tido a oportunidade de continuar nos estudos, ele faria direito. Então, eu cresci dentro de um ambiente em que comunicar sempre foi muito palpável. Então, meu pai é aquela pessoa que você senta na hora do almoço com ele e você vai variar de assunto, desde economia, política, ele vai te contar alguma coisa do dia dele. E isso me instigou muito a ser essa pessoa comunicativa, em falar, em perguntar. Então, sim, desde a infância. O que me levou para o jornalismo especificamente. Quando... É algo engraçado de comentar, porque a minha mãe, ela é manicure, então eu cresci dentro de um ambiente de salão de beleza. E antes de fazer jornalismo, eu fiz estética. Eu fiz 2 períodos de estética, que é um ambiente totalmente diferente desse universo.
Fui para esse lado primeiro porque eu me identifiquei muito com esse lado de contato com mulheres, de autocuidado. Eu cresci naquele ambiente, tenho como hobby, gosto de arrumar meu cabelo, fiz curso já de sobrancelha, fiz N possibilidades nesse universo. E quando eu fui estudar, eu entendi que seria algo só por um carinho mesmo, por gostar em outros momentos da vida, mas não estudar aquilo. Eu passei por um momento que eu flertei muito com psicologia antes do jornalismo. Por quê? Eu queria isso que veio desde a minha infância, um ambiente onde eu pudesse me expressar. Mas eu também sempre tive comigo um pensamento de de estar com pessoas, de aprender a estar com pessoas. Eu tenho uma família muito grande, para além do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Os nossos familiares são muitos, então tenho muitos primos, muitos tios. Então eu sempre convivi muito com gente o tempo inteiro. E aí eu queria algo que pudesse me conectar com isso. Eu gosto de falar e eu gosto de estar com pessoas. Na nossa casa é muito raro o momento em que tá só a gente. Então, o que vai me conectar com isso? E com o passar do tempo, estando na escola, essas conversas com meu pai, com a minha irmã também, que é uma pessoa que me inspira muito nesses assuntos, né, de coletivo, de militâncias e de ambientes coletivos, eu fui tentando conectar o máximo possível do que eu conseguiria manter na minha vida para isso. Então, quando eu pensei em psicologia, era algo mais voltado para o social, como que eu posso ajudar as pessoas nos caminhos delas mesmas, né, pra gente conviver bem socialmente. Gosto muito dos estudos sobre a mente, sobre como que funciona, né, isso, a cabeça, assim, do ser humano o máximo possível, os nossos conflitos, porque que a gente vive nesses conflitos internos. Gosto muito desse assunto, mas aí eu fui pensando que talvez dentro da clínica eu não conseguiria me expressar da forma que eu realmente queria, assim, de uma maneira mais expansiva. Ali dentro da clínica, talvez ia me limitar dentro daquele espaço ou procurar por outros. Então, pensei muito na psicologia, mas aí quando eu fui decidir pelo curso, no período pré-vestibular, eu visitei muitas universidades, tanto aqui em Poços, né, na região aqui de Poços, e também a minha irmã mora em São Paulo. Então, eu fiquei um período de final de ano fazendo muitos vestibulares lá. A ideia era mudar para São Paulo também. E nessa coleta, assim, eu fui analisando os pontos das duas profissões. E aí, dentro do jornalismo, eu me encontrei mais dentro dessa voz mesmo, de poder expandir, comunicar essa informação e trabalhar de uma maneira que, como que eu contribuo socialmente, assim. Então, acho que foi meio que isso, assim, casou o universo das duas coisas. Você está quase concluindo, né? Quase, ano que vem, graças a Deus. Então dá pra gente falar bastante sobre. Se eu for cursar jornalismo, o que eu vou esperar? Como é que funciona? Quando a gente fala assim, estudo jornalismo, só pra gente entender, afinal, o que você estuda, como é que funciona, como que é o curso? Bom, vamos lá. Hoje eu estudo na PUC Minas, né? Então, vou falar dentro da experiência que eu tenho e que eu tive ali, e estou tendo, né? Então, quando você entra no curso de jornalismo, quais foram as experiências que eu consigo trazer aqui agora? Você vai estudar sobre ética, você vai estudar sobre política, você vai ter como base estudos do que leva à construção social em si. Porque o jornalismo, ele divulga e ele informa aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo socialmente e que vai impactar na vida das pessoas. Então, eu já tive matérias tanto do jornalismo em si na prática técnica, então já tive desde laboratório de audiovisual, em que eu aprendi como que é o que as pessoas hoje em dia me perguntam, né? Nossa, Nani, como que você construiu essa reportagem? Então, eu aprendo desde como entrevistar uma pessoa, como que eu posso montar a estrutura dessa reportagem, estudar o assunto do que eu quero falar, apurar a notícia. Então, teve um boom aí, principalmente pós-pandemia, do assunto, né? Fake news, notícia falsa. Então, eu aprendo que chegou aqui um link no meu WhatsApp, a partir de que momento que eu vou apurar isso, quais são as fontes principais em que eu vou entender se esse assunto é real, se esse assunto não é real, onde aconteceu, qual que é a relevância de eu falar sobre isso. Uma pauta fria e uma pauta quente, por exemplo, né? Então, uma pauta quente acabou de acontecer, paramos o podcast porque aconteceu um acidente aqui na rua agora. E uma pauta fria talvez é um assunto não tão imediato, mas que eu ainda consigo falar dele. Então, eu aprendo a apurar o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo, qual que é a relevância de eu falar disso.
como eu vou falar disso, como que eu vou montar minha reportagem, o que é um texto introdutório de reportagem, que a gente chama de cabeça, o que eu vou colocar no meio dessa reportagem, se eu vou colocar só o entrevistado falando, se eu vou voltar a falar, né, essas construções, até outros assuntos que o jornalista precisa saber. Então, ética, política eleitoral, tantos outros assuntos como cultura religiosa, que religião é algo que tem pautado e sempre pautou, né, há séculos, funcionamento da sociedade, estudos de história mesmo, né, então você vai esperar isso, né, você vai esperar aprender essas técnicas, né, de como que funciona todas as funções, o que é um âncora, o que é um repórter, o que é um editor, o que é um switcher, que são as funções do jornalismo, mas você também vai ter esses ensinos bases do porquê ser um jornalista. Né? Então, parece bastante interessante. É bem interessante. Eu gosto, eu realmente me identifiquei muito. Eu gostei do que você falou que como entrevistar alguém. Você tem uma preparação? Você tem alguma técnica? Você tem algo assim atrás antes de começar uma entrevista? Sim, eu sempre chego preparada o máximo possível que eu tenho ali com as informações para entrevistar a pessoa. Varia muito de como que é essa pauta. Então, digamos, por exemplo, nós estamos aqui em um podcast e, por exemplo, que a gente estivesse em posições contrárias aqui, eu fosse entrevistar você. Aqui a gente está falando de uma pauta em que ela pode ser falada em qualquer momento. Então, para entrevistar você, coisas que eu, Mariane, uso, e com certeza talvez vão ter jornalistas aí que vão ter técnicas melhores que eu, né, que ainda estou estudando sobre. Eu vou querer estudar sobre você, né, então vou procurar ou vou te perguntar, ou então se eu tiver algum material já ali na internet para saber quem é você, sua história, qual que é a sua conexão com o tema que eu vou querer perguntar para você. E eu vou estudar sobre o assunto especificamente que eu quero te perguntar, né? Então, eu uso por esse meio. Se é uma pauta em que fala de um acontecimento em si, né? Então, teve algum acontecimento de feminicídio e eu vou entrevistar uma pessoa que é advogado, por exemplo. Ali, talvez eu não vou estudar tanto sobre a pessoa, mas aí eu já vou preparada para estudar mais sobre feminicídio em si. Porque aí o foco da pauta não é falar sobre ele especificamente, ou perguntar sobre o advogado ou advogada especificamente, mas eu quero que ele me traga sobre feminicídio em si. Então, algo que eu diria, que eu tenho utilizado, né, segundo meus estudos com os meus professores, o que eu estou aprendendo no meu estágio, você tem que pensar na sua entrevista, qual que é o resultado que você quer da entrevista com a pessoa. E aí, assim, vai ficar mais fácil para você elaborar as suas perguntas acima disso. Querendo ou não, acaba que é uma responsabilidade muito grande, porque você vai dar uma notícia, você vai propagar uma informação, e a maneira como você passa essa informação, né, você acaba posicionando ela, né, então acaba que é uma responsabilidade muito grande. Falando ainda sobre a sua faculdade, deixa eu ver se eu consigo formular bem essa pergunta. É debatido a diversidade, a representatividade, se isso é uma pauta que vem dos professores ou da faculdade, e se você sente uma predominância de alunos brancos no curso, porque você estuda na PUC. Isso. Você sente isso? Cara, logo de prontidão, assim, é o que a gente vai conversar bastante aqui hoje, né? Eu acho que o final da sua pergunta, ela já traz vários pontos que talvez é legal aqui a gente conversar. Eu estudo num ambiente de uma escola privada. Então, pagamento para estudar. E você já trouxe essa questão, né, da predominância de alunos negros, alunas negras. Se formos olhar para dados, se formos olhar para o que a gente vê historicamente de recebimento de salário, de espaço em empregos, espaço em mercado de trabalho, eu já talvez começo o nosso diálogo com essa pergunta: quantos pais negros têm renda para pagar uma universidade privada? Então eu já te digo que não existe essa diversidade nítida e da maneira que a gente precisa
para poder alcançar a igualdade que a gente tanto quer conquistar. E sendo já muito prática em responder para você, eu sou a única aluna negra da sala. Meu Deus. A minha sala é uma sala pequena, relativamente, perto de outros cursos. Tem 16 pessoas, mas é porque é a primeira turma do curso de jornalismo na PUC. Mas ainda assim, 16 para 1, né? É uma disputa muito grande. Eu vejo que, se trazendo da universidade em si, ainda é muito pouco, não só lá, mas nas universidades privadas, o que a gente vai fazer para trabalhar a pauta de diversidade e para solucionar esse assunto. Então, existe algum programa de inserir alunos negros dentro dessas universidades? Algo além da cota, porque, desculpa te interromper, a gente fala mas tem a cota. Mesmo que tenha, vamos dizer que tem uma cota. A pessoa que está lá por cota, ela não vai ter a mesma estrutura de uma pessoa que não está lá e nem as mesmas ferramentas. Então, de toda forma, ainda é injusto. A gente pode ainda lembrar, é isso que você está falando, ela tem uma estrutura ainda mais profunda até chegar na universidade, né? A gente entrou na pauta de educação. Então, hoje, beleza, tem as cotas, essa pessoa poderia, ao invés de acessar a universidade privada, acessar uma universidade federal, né? Para poder, já que a questão é ter que pagar, então vamos para uma universidade pública. Só que assim, para você, dentro do nosso país, acessar uma universidade pública já é um exame que puxa do aluno uma extrema carga de estudos, de horas de estudos por dia, para você passar no Enem, por exemplo, para você entrar dentro de uma universidade federal. E aí você vai olhar para dentro do mercado de trabalho, o aluno negro que está ajudando a sustentar a sua família, que ele sai de casa 8 horas da manhã e chega 10 horas da noite, ele estuda em que momento para entrar dentro de uma universidade federal? Ele cresceu dentro de um ambiente em que talvez o vizinho dele, que é uma pessoa branca, de uma família que teve mais estrutura, mais oportunidades, de que não precisa trabalhar tão cedo. Além disso, eu vou fazer um recorte aqui, já que você me perguntou muito o sentido da minha experiência. Isso veio desde antes, assim, porque eu me coloco num lugar até de grandes privilégios. Eu sou uma pessoa negra, uma mulher negra, em que eu tive a oportunidade de estudar grande parte da minha vida em uma escola privada, porque eu tenho mais 2 irmãos, a gente teve por muito tempo bolsa na escola por conta de ser os 3. Depois, conforme eles foram saindo da escola, eu perdi essa bolsa, e desde a minha infância eu vejo esse recorte. Ou é eu, ou é só mais uma pessoa negra dentro da sala de aula. Depois disso, eu consegui uma bolsa no COC para fazer cursinho. E aí entra dentro disso que você está me perguntando, universidade. Cursinho é para preparar o aluno para estar dentro de uma universidade. Ainda assim, eu era a única aluna negra dentro da sala. Então, tem cota. Para acessar a cota, eu preciso estudar, porque o sistema diz que eu tenho que ser digno, ter uma nota digna de acessar isso. Mas como que esse aluno, essa pessoa negra vai acessar esse ambiente se ele não tem a oportunidade nem de fazer um cursinho? Porque no momento que ele está fazendo o cursinho, ele está trabalhando. Ou se ele não está no trabalho, ele está em casa, porque ele não consegue chegar até esse cursinho. Que aí envolve tanto de coisa, né? Muitas coisas. Porque talvez, ir pro cursinho vai envolver transporte. Você sabe se essa pessoa tem dinheiro para pagar um transporte público para chegar ali? Isso porque a nossa realidade aqui, Poços de Caldas, uma cidade totalmente acessível. Você vai falar para um jovem negro lá do Rio de Janeiro, que mora a metros e metros de distância de uma escola. Você tem que chegar às 7 horas da noite no teu cursinho. Ele tem dinheiro para acessar esse trajeto? E outra coisa, será que ele se alimentou antes de ir? Será que ele alimentou antes de ir? Né? Porque uma coisa é você acordar, tomar seu café da manhã ali, né? Entrar no seu carro e o cara que tem que se virar, às vezes, ou ele tem que ainda sustentar a família, ajudar em casa. Sim. A gente conversando, e você já entrou nessa pauta antes, tem um dado
que eu retirei aqui de uma pesquisa de maio desse ano. Pretos e pardos têm mais que o dobro da taxa de analfabetismo do que os brancos. Isso por si só já diz muita coisa do que a gente está conversando aqui agora. Então, se eu não consigo sanar o analfabetismo dentro dessa classe, pretos, pardos, indígenas, como que eu espero que ele acesse uma universidade? De que forma? Se desde o ensino básico o acesso é limitado, essa pessoa não consegue atingir, essa pessoa não consegue ter um proveito na escola. Às vezes ele até pode ir na escola, mas ele tá indo na escola para comer. Ele tá indo na escola para tomar água, porque dentro de casa não tem. Então, não tem acesso ao básico, que é saber como se comunicar, saber escrever, saber ler. E eu ainda tô num país que exige ou que tem uma expectativa de que ele atinja uma universidade. Então, assim, antes da gente discutir, eu acho certo cota, não acho certo cota, você tem que ir lá na base. Quando você está falando de um jovem ir para a universidade, um jovem negro ir para a universidade, você tem que entender que ele já escalou várias curvas antes mesmo de chegar nisso. É lá na infância. Se ele conseguiu acessar a escola, com quantos anos ele conseguiu entrar na escola, talvez a pessoa branca conseguiu entrar com 5, o cara negro conseguiu entrar com 10. Aí o aprendizado dele já tá, tipo assim, o dobro atrasado que muitas outras pessoas. Então, a gente tá falando de vários outros tipos de obstáculos que eles precisam ser sanados bem antes. Então, as cotas existem porque essas oportunidades de antes ainda não conseguiram ser sanadas. Talvez se a gente estivesse dentro de um país em que a realidade é que o ensino básico ele é acessível para todos, ele é igualitário, talvez a gente não estaria discutindo sobre a necessidade de ter cotas ou não. Se uma mãe preta, ela tivesse um salário digno, ao invés de ter tantos outros cargos que a inferiorizam, né, de trabalhar como maior taxa de empregadas domésticas são mulheres negras, se a gente estivesse falando de uma família que tivesse a estrutura para dar essa educação para essa pessoa no ensino básico e no ensino médio, quem sabe a gente não estaria falando sobre cotas hoje em dia. Então, a gente precisa porque os genocídios acontecem diariamente. E ainda tem essa palavra que eu acabei de comentar, né? Isso quando o jovem negro não morre antes de poder entrar para uma faculdade. Nossa, isso traz muita coisa. A gente fez uma introdução bem breve, mas que ela tem uma profundidade muito grande, que dá pra gente entrar em muita coisa. Eu queria saber se de alguma forma o jornalismo para você ele te ajuda nessa luta, se você consegue utilizar ele como uma ferramenta para o combate ao racismo. Uma das coisas que me motiva a estar nele é isso. Primeiro, jornalismo é um ambiente, e principalmente no momento que eu estou aprendendo agora a como ser jornalista, uma das funções que eu estou aprendendo no meu estágio é ser repórter. Então, as pessoas me veem. Isso, para mim, já é um ponto importantíssimo de estar nesse lugar. Uma mulher negra falando. Uma mulher negra sendo vista pelas pessoas. E poder comunicar, poder falar. Então, é um dos motivos que me motiva porque eu acredito muito nesse lugar mesmo. De ter uma pessoa negra dentro de um ambiente em que as pessoas estarão ouvindo ela. Sendo que a história do meu povo é ser calado, é ser punido, você não tem voz, você não tem espaço para falar alguma coisa. Como assim você tem conhecimento? Como assim você é capaz de falar alguma coisa para as pessoas? Então, ser preta e ser mulher já é o que me motiva a estar nesse ambiente. De demonstrar que é capaz, aos poucos, que a gente ocupe esses lugares, em que a nossa imagem não seja vista como você não tem voz, você não tem espaço, mas é que existe lugar para você e você consegue chegar nesse lugar. E também porque eu acredito muito com as minhas lutas diárias, não só no jornalismo, mas em outras questões na minha vida que me conectam assim com a minha raça, com o povo preto, é o sonho de poder comunicar o nosso avanço na sociedade e no mundo, sabe?
há uns 2 meses atrás, eu tive que gravar uma nota lá no meu trabalho em que falava sobre a crescente do feminicídio e da violência contra a mulher. E logo na primeira frase da nota é que o que mais acontecia de estupro, de violência, eram com meninas negras entre 10 a 14 anos. E aí, fortalecendo a resposta para a sua pergunta, eu estou nele porque eu acredito muito no dia em que eu não vou notificar isso. Eu acredito muito no dia em que eu vou poder notificar que o genocídio para pessoas pretas caiu drasticamente. Que ao invés de eu notificar que crianças negras de 10 a 14 anos estão sendo violentadas, eu vou poder notificar em que teve uma crescente desse número dentro das escolas, dentro das oportunidades de projetos, dentro dos esportes. Então, cara, totalmente sim, sabe? Eu tô no jornalismo não só por aquela identificação que eu te falei lá no comecinho de criança e de me expressar, mas se dizendo para fortalecer o espaço das pessoas negras em retomar a nossa voz que foi tirada lá séculos atrás, sabe? Isso que você falou das crianças me faz pensar. Eu fico imaginando na cabeça da criança o momento em que ela entende, sabe? No momento em que ela começa a ter essas percepções que ela vê que ela está em desvantagem, que ela vê tudo isso em volta e a ficha dela começa a cair. Você teve alguma experiência sua que foi crucial para essa mudança, essa virada de chave que você falou assim, eu vou lutar agora, quero realmente levantar a bandeira, quero militar. Teve alguma experiência que te fez isso? Você questiona, talvez nessa vivência de racismo, se teve algum momento na minha vida em que essa chave virou e que eu fosse Sim. entrar para essa questão. Sim, eu acredito que foi por volta dos meus 15, 16 anos. Como eu expliquei para você, eu estudei em uma escola privada. E aí, isso me levou a ter, querendo ou não, né, pela maior quantidade, a predominância de pessoas brancas dentro de uma escola privada, eu vivenciei racismos em relação à minha imagem muito cedo. Então, eu alisei o meu cabelo com 12 anos. Porque eu sofri muito esse preconceito da criança preta mesmo, de rir do meu cabelo. O meu cabelo dava pra limpar uma panela, porque parecia um bombril. Aquela fase da puberdade que todo mundo tá descobrindo, né? O amor, um beijinho ali, um beijinho aqui. Eu era a única garota a ter um afeto porque eu era preta. Então, eu vivenciei isso muito cedo. Eu comecei a alisar meu cabelo com 12 anos por motivo racial mesmo, porque eu queria ter uma identificação igual minhas colegas ali de classe, não ser zoada por conta do meu cabelo. E aí, foi muito engraçada a história, porque eu fiquei todos esses anos alisando meu cabelo dos 12 ao 16 ali, em beira dos 16 anos. E o que aconteceu? Teve um dia que eu meio que fui vendo, esse assunto começou a crescer um pouco, né, de cabelo natural, da mulher negra, comecei a ver que algumas pessoas usavam e tal. Aí eu parei de passar química no meu cabelo, passei a fazer só escova. Então o processo químico já foi saindo no meu cabelo. E naturalmente ele vai voltando a formato original dele. E aí, teve um dia que ia ter uma apresentação na minha escola, no ensino médio ainda, e era uma apresentação artística, né, que a gente ia dançar, fazer uma exposição ali. Cheguei em casa, à tarde, lavei meu cabelo, plena, falei, beleza, agora eu vou fazer a minha escova. E o meu secador pifou. E ali, para uma menina negra que tem que não, meu cabelo tem que estar liso, foi o fim, né? Eu falei, como assim? Não acredito. E agora? Eu vou ter que ir com meu cabelo natural. Ele já tava voltando com algumas curvinhas, assim. E eu fui, assim, triste, magoadíssima, porque já retomou todas as falas da minha infância. Falando, nossa, eu não vou conseguir entrar naquele lugar. E quando eu entrei com o meu cabelo meio cacheado, meio liso ainda, mas já tava mais nítido pro cabelo natural, as minhas amigas mais próximas de mim falaram, você tá linda.
E aquilo, pra mim, foi tipo... Eu assustei, falei, como assim? Né? Tipo, não era isso que eu tava esperando. E eu acho que foi a partir daquele momento que eu falei, cara, peraí, sabe? Existe algo pra além ali, sabe? Eu acho que eu vou em busca de, tipo, quem eu sou, vou aprofundar nisso aqui. Fez você se olhar pra si mesma. Fez Isso. olhar pra mim mesma e fez olhar pra esse assunto aqui, pra essa conduta aqui. Ó, alisei meu cabelo com 12 anos, mas espera aí, tipo... E reconhecendo um pouco também pela minha família, conversando, me acolhendo. Não, mas por que eu achei feio? Por que o meu cabelo é feio? É um cabelo, por que é feio? Né? E aí eu fui nessa busca e eu acho que foi esse despertar que eu falei, cara, eu vou aprofundar nisso. E aí, conforme o ano foi passando, os anos foram passando, eu fui entrando mais dentro desse universo. O que mais de manifestação, principalmente do racismo estrutural, que você vê mais presente hoje? Hoje, Manifestações gerais. eu vejo que hoje, já vou puxar talvez para uma pergunta que às vezes as pessoas fazem para mim. Ah, você ainda acredita que existe racismo? Mesmo hoje, né, a gente já tendo evoluído em tantas coisas, parece que não acontece muito mais, isso, aquilo. É porque hoje eu acho que as manifestações, elas estão veladas, né? Então, diferente do período escravocrata, em que isso era muito nítido, né? O negro batiam no negro, humilhavam, não dá comida, você não vai ter o que comer, você não vai ter o que beber, você vai apanhar se você não fizer, que era algo muito nítido ali. Hoje a gente vê um racismo velado, né? Então, a pessoa... Ela é raro a gente ver, ou pelo menos, né, dentro da minha bolha, talvez as pessoas que estão ouvindo vão considerar de outros estados ou de outras regiões de uma maneira mais nítida, pouco a pouco no dia a dia. Então, assim, principalmente em Poços, que é uma cidade mais conservadora, a gente percebe isso em certos tratamentos. Então, a pessoa não chega em mim ou em qualquer outra pessoa negra e fala, nossa, não gosto de você porque você é negro. É tipo assim, eu fui atendida numa loja e nitidamente, isso já aconteceu aqui comigo em Poços. Entrei numa loja de sapato renomada, eu entrei, 1 minuto depois entrou uma menina loira dos olhos azuis. Eu escolhi meu sapato sozinha, a moça foi atendida. Então, assim... né? Eu entro e eu pergunto sobre X produto. Bruno, eu quero comprar esse copo de vidro, né, especificamente. Ah, mas então tem um outro aqui da promoção? Esse estigma, né? Olha, eu te perguntei sobre esse copo. Ah, o cara foi lá, o menino negro que trabalha o dia inteiro, trocou o carro dele e comprou um iPhone. Nossa, mas como que você pagou? Nossa, cara, você trocou. Parece que é um negócio de outro mundo. E aí, sem dizer dessas pequenezas, entre aspas, camufladas, acho que os próprios números também mostram, né? Sim. Então, assim, esse que eu citei agora, da crescente de feminicídio, você vai ver a parcela. Pessoas pretas. Empregabilidade, quem que tá fora do mercado de trabalho? Porcentagem maior, pessoas pretas. Cargos de liderança. Não, você não enxerga muito um preto ali, né? Se for mulher preta, então... E se for mulher preta, então, raridade. Eu lembro que tem pouquíssimo tempo, acho que tem alguns meses atrás, assim, eu fui acompanhar algum episódio que eu não lembro tanto, assim, exatamente qual era, que eu tava com meu irmão em um aeroporto. Acho que foi uma das últimas vezes que ele foi para os Estados Unidos, ano passado. Foi muito legal que passou um piloto preto do nosso lado. E aí a gente, tipo, sabe? Eu acho que é isso, assim. Então, tipo assim, o racismo tá dentro desses lugares, assim, aonde a gente é questionado o tempo inteiro, o tempo todo, dos nossos acessos e das nossas conquistas. E também o genocídio muito marcante ainda, em muitas, muitas pautas. Hoje, qual é o teu maior aliado, a tua maior ferramenta, a tua maior arma contra o racismo? A comunicação. Muito bom.
E enquanto mulher preta, e pelo que você me perguntou da história, a minha imagem. E isso tem um significado até muito emotivo pra mim, assim, sabe? Eu até me emociono um pouco falar sobre isso, assim. Porque hoje, dentro, graças a Deus, né, da minha rede de amigos, família e os ambientes, as pessoas veem. Eu gosto muito de tirar foto, né? Tem um amigo meu, o Gustavo Mendonça. Agradeço muito a ele também nesse processo, assim. Ele começou a fotografar, acho que em 2019, 2018, por aí. E aí era aquela relação da amiga que apoia, né? E o Gustavo sempre começou a tirar muitas fotos minhas. E a partir desse momento que eu compartilhava com as minhas amigas e pessoas próximas, as pessoas começaram a falar muito sobre a minha beleza mesmo. Sobre a minha estética, sobre o meu rosto. E aquilo foi um processo muito grande e terapêutico pra mim. De, tipo, me entender como você é única. Sim, não existe um outro Bruno, não existe uma outra Mariane. Mesmo que você tivesse um irmão gêmeo, ia ter alguma coisinha, alguma singularidade. Então, acho que hoje a minha arma é: a mulher preta pode se reconhecer como bela, como única, como própria de si, e a comunicação. Falar. Todo o ambiente, estar aqui hoje, pra mim, já é uma gratidão e uma potência muito forte. Aproveitando para falar de comunicação, é legal o quanto a gente vai misturar. Tipo, igual eu comentei com você, todos os assuntos eles conversam entre eles. Voltando ainda para o jornalismo, depois a gente volta para a pauta. Aproveitando, assim, igual eu comentei com você, eu fiz umas perguntinhas. Eu escrevi 5 perguntas que não tem nada a ver com o nosso papo. Ai, Daqui a meu pouco eu Deus. vou fazer umas perguntas bem aleatórias para você, só para a gente trazer um outro ponto. Tá. Voltando para o jornalismo, eu vi que recentemente você fez uma entrevista com a Jambi. Jambi, Jambi Kabatusuila. eu não ia conseguir falar. Eu queria saber, além dela, quais outras entrevistas que você fez que você mais gostou de fazer. Queria que você falasse sobre a entrevista com ela e se teve alguma muito difícil. Qual foi a mais difícil para você? Ou de noticiar, não necessariamente uma entrevista. Nossa, bora lá. Bom, primeiro por pontos. Eu acho que a mais preciosa, com certeza, é da Jambi. Eu parecia uma criança no dia. Porque assim, cara, a rainha da República Democrática do Congo. Eu nem formei ainda e eu já tive esse baita presente. Então, tipo assim, eu tô numa fase de 2 anos pra cá que esse assunto de reconhecer a ancestralidade, reconhecer, né, de onde eu vim, a história do meu povo já tá super latente pra mim há esses 2 últimos anos. Eu acho que ele tá ainda mais nítido, assim, com a entrada na universidade e tantas outras coisas que aconteceram na minha vida. E aí, eu acho que juntou isso de, tipo assim, eu tô muito nesse gás de, tipo, de estudo, de luta e de reconhecimento. Ser aqui em Poços, uma cidade predominantemente branca, e ser uma mulher preta que é rainha. Então, processar tudo isso na minha cabeça, eu acho que misturou ali naquele momento de, tipo assim, a estudante de jornalismo, em que eu vou lá para fazer uma boa entrevista, para conduzir bem, coletar o que a gente precisa, conhecer aquela pessoa e o trabalho dela aqui. E ao mesmo momento a Nani criança de tipo assim, eu estou entrevistando uma mulher preta que é rainha, sabe? Tipo, Vai ter que dar aquela segurada na emoção. total. Assim, na hora. Teve que ser uma entrevista muito rápida, por motivo de agenda dela. Foi até quase que uma coletiva ali, junto com uma outra emissora. Mas ela já chegou, assim, extremamente simpática, né? Abraçando ali, cumprimentando. E eu tive um outro momento para, além de ouvir ela ali no pós da entrevista, né? Que foi dentro da prefeitura, em que ela teve uma recepção diplomática. Também teve um outro momento na UENG em que eu pude ouvir ela falar ali. Então, foi um ganho profissional, né? De fazer essa entrevista, do que eu queria perguntar e coletar para ela. Mas também aprendizado, né? Ela trouxe falas muito importantes. Agora, se eu já tive alguma notícia muito difícil de dar,
Eu acho que já repeti, mas reforço essa da crescente do feminicídio. Eu acho que tem sido bem difícil nos últimos 2 meses em que teve esses números alarmantes passar alguma nota em relação à morte de mulheres, assim. E dentro de questões que a gente já tem acompanhado que são mais frequentes, né? Então, de ex-companheiros, esses envolvimentos afetivos aparecem muito, assim. Além disso, eu tive uma reportagem difícil, que agora me veio bem na mente, assim. Não sei se você lembra do assassinato do Gabriel Maciel, que teve aqui em Poços. Isso também foi difícil, assim. Eu fiz a entrevista do júri popular dele. E teve um resultado, né, de que foi absolvido, o réu. E eu achei que foi difícil porque eu convivi com o Gabriel. Então, eu tô vendo também sim. essa percepção de alguns desafios que eu vou ter dentro do jornalismo, é que tem sempre os lados muito, bem chocantes, né, a todo momento, mas quando são questões que envolvem o lado pessoal também, obviamente, né, até por questões psíquicas e de emoções, elas vão comover muito pra você. E o Gabriel não chegou a ser um amigo muito íntimo meu, mas era um colega muito próximo em que existia aquela conexão muito grande. Então, ter falado disso novamente, particularmente, eu tive muita dificuldade com o resultado ali do júri, né, de ter sido absolvido, então isso mexeu muito comigo, assim. Então, acho que são esses pontos, assim, coisas que mexem com criança também, é algo Nossa, isso deve ser difícil também. dificílimo, né? Hoje mesmo eu gravei uma nota a respeito de uma mãe, né, que foi acusada de maus tratos e teve provas desses maus tratos, a criança de ter a pele exposta, assim, de agressões. Então, acho que esses pontos. E no jornalismo você tem alguma, não só referência, mas alguma inspiração no jornalismo? Tenho muitas. Nossa saudosa Glória Maria, né? Eu acho que É um ícone, né? Nossa. aquela mulher, eu acho ela fantástica, assim, né? Tudo que ela construiu, o legado que ela deixou, assim, fortíssimo. O meu TCC envolve Maria Júlia Coutinho. Eu acho que, obviamente, uma mulher negra e o que ela tem representado no jornalismo na última década, né? Por ser algo mais atual, mais contemporâneo, digamos assim. E eu acho que tantos outros, assim, que são muito marcantes, assim, né? Eu acho que, obviamente, eu foco um pouco em mulheres, eu tenho essa representação muito forte pra mim. Mari Palma também, que é uma mulher, não é uma mulher negra, né? Uma mulher branca, mas eu achei que ela trouxe uma imagem pra mulher muito bacana dentro do jornalismo nos últimos tempos, e eu digo até dessa própria identidade, assim mesmo, né? A galera achou o máximo ela aparecer com camisetas diferentes dentro das bancadas, assim. E outras referências que eu tenho das técnicas do jornalismo, né? Então, Renata Vasconcelos, William Bonner, inquestionável, a oratório, o tom daquele cara falar, assim, Renata Vasconcelos, a postura na bancada. Então, a gente tem algumas referências não só de vida, assim, que foram essas que eu citei antes, mas de postura, de condução. Caco Barcelos, nossa, o Rota 66, o livro que ele tem, também essa condução que ele fez no Profissão Repórter, muito massa de ser um cara que entrou dentro de regiões marginalizadas e questionou mesmo e teve vivência próxima de assuntos tão delicados. Então, nossa, eu acho que eu ficaria a noite inteira falando. Legal. Eu tenho assistido, agora com mais frequência, né? Como eu tenho feito o podcast, eu tenho assistido muito, todo tipo de reportagem, de entrevista. E a gente vai vendo que cada um tem uma identidade, uma maneira, né? Mas que existem várias formas de condução do papo, né? E é muito interessante, porque é um universo imenso, gigante. Para a gente fechar a parte em relação ao jornalismo, para a gente falar em relação a... pelo menos na grande mídia, quando a gente fala do mês passado, que foi o mês da consciência negra, eu acho que é um mês em que a mídia, embora ela tenha força o suficiente para usar essa pauta com mais frequência, é um mês em que ela explora e que depois some um pouco o assunto, o tema, né? Parece que usa mais nesse mês. Como que a gente pode trazer esse debate para o nosso dia a dia? Como que a gente pode aumentar a frequência em relação a essa pauta?
Ótima pergunta. Eu acho que vários questionamentos que a gente faz sobre o mês da consciência negra é esse, né? Tem essa grande importância para nós, não só por falar do assunto no geral, mas também por ser um símbolo de uma pessoa muito marcante na nossa história, né? A morte de Zumbi. Então, dia 20, ele representa esse marco, o Zumbi dos Palmares, o Quilombo, a força que ele teve na nossa história. E eu vou aproveitar até para usar como referência essa última entrevista que eu fiz. Eu entrevistei a Jambi e também entrevistei a mãe Ana Maria, aqui de Poços de Caldas, que é a presidente da Associação Afro-Ancestral. E ela falou uma coisa muito legal, que é assim: eu tenho consciência sobre quem eu sou. Quem precisa ter consciência é eles, as outras pessoas que não são negras. Então, a consciência negra já é algo que pra gente, muita gente às vezes debate sobre isso. Consciência, eu tenho nítida consciência da minha história, da história do meu povo. Você tem, né? A indagação da presidente foi isso. Então, eu acho que pra gente continuar, a gente precisa falar um pouco do que a gente falou aqui já, que é educação. Então, falar e valorizar a cultura preta é o quanto que você já leu, que você estuda e que você tem acesso sobre essa história. Então, precisa acessar. Você precisa ler, você precisa buscar leitura, você precisa buscar vivência. E eu vou aproveitar para responder, eu acho que você me perguntou bem nesse viés de que os meus amigos às vezes me falam, cara, como que eu consigo contribuir para esse assunto e continuar que isso continue veiculando e falando? Somos pessoas que consomem. Estamos dentro de um sistema em que levou a isso, em que tem inúmeros defeitos, mas que tudo circula na vida da gente, né? O sapato que você usa, a roupa que você está usando, o que você está lendo e tudo mais. Então, assim, no dia a dia, as pessoas precisam buscar pela cultura preta. Então, quantas pessoas negras você já ouviu, seja por uma música, ou seja, dentro da arte, você consome o conteúdo dessas pessoas? Você, olhando dentro do seu círculo de amizades, quantas pessoas pretas compõem ele? Você tem amizade com pessoas pretas para você ter essa conexão mesmo de vivência? Você saber que, você nunca vai experienciar isso, mas você tá do lado de uma pessoa que vai te contar e vai te relatar isso. Leitura, estudo, convivência. Você precisa estar dentro do meio, isso precisa fazer parte. Eu acho que é esse senso que vem também dentro da cultura afro de coletividade, né? Nós somos um todo. Então a gente precisa quebrar esse negócio de que é porque eu não sou preto, é porque eu sou branco, então não tenho que ver, não tenho que ler, não tenho que... Não, o nosso todo precisa fazer parte, né? A gente tem que quebrar essa questão de se assustar ou se espantar quando alguma coisa da cultura preta aparece. Então, para a gente continuar, para a gente falar de consciência sobre o povo negro, é isso, né, que a Ana Maria falou, é conscientização. Para eu me tornar consciente de alguma coisa, eu preciso conhecer. Eu preciso aceitar e eu preciso acessar. Então, a gente precisa ler mais livros de autores, de pessoas pretas, a gente precisa ler mais sobre a história deles, a gente precisa trazer para o nosso mundo, incluir essas pessoas. E como que você equilibra essa indignação que você precisa ter com a sua causa, com a sua luta, com a sua saúde mental? Porque, querendo ou não, é uma coisa que te desgasta, é uma coisa que eu imagino que deva te consumir um pouco. Como é que você faz para se manter bem no meio disso tudo? Haja terapia. Minhas amigas brincam, né? Que eu prego a palavra da terapia. Mas eu acho que realmente, gente, existe algo que, assim, todo mundo precisa se cuidar mentalmente, assim. E às vezes a gente precisa ter esse reconhecimento da terapia de bar, terapia de amigo e a terapia com o profissional. Precisa ter. São dois ambientes diferentes. Às vezes você vai ver similaridades, né? Que a tua terapeuta vai falar coisa que a tua amiga já falou e coisa que a tua amiga vai te falar, você vai ouvir de novo ali na terapia. Então, acho que, assim, terapia, descanso. E eu tenho aprendido, principalmente aprendi também muito esse ano, sobre que onde você vai pôr tua energia,
que compensa? Qual fadiga? Meu irmão fala muito isso pra mim. Vou evitar essa fadiga. Qual fadiga que você quer evitar ou qual fadiga que você quer comprar e que você dá conta? Quando a gente fala sobre essa pauta, eu analiso muitos ambientes onde eu percebo que a pessoa realmente quer aprender. Onde a pessoa realmente quer um diálogo. Onde a pessoa realmente quer absorver. Se eu percebo que aquilo tá só no ambiente de uma curiosidade que eu quero cutucar, ou então que ela não tá disposta a trocar, eu acho que não vale a conversa. Você vai entrar em guerra, não vai... Palavra ao vento, não vai adiantar. Palavra ao vento. Acho que é exatamente isso. Então, assim... Eu ia falar causa perdida, mas eu acho que não tem essa causa perdida, mas entendo um pouco essa sensação, às vezes, de entrar num debate que você fala, vou defender aqui, mas não vai adiantar, não. E eu acho que eu falo muito sobre essa questão de comunicação, né? Estou na comunicação, mas está sendo um ano que eu estou aprendendo, por mais contraditório que seja, e dentro da minha terapia, e está sendo penoso esse aprendizado, de que às vezes postura vale mais que palavra, né? Então, tem ambientes em que eu vou junto com a minha postura e com a minha palavra. Só que eu também estou selecionando os ambientes em que eu vou manter somente a postura. Então, se você for vir me perguntar sobre cota, sobre mulher negra e tudo mais, eu vou entender e vou querer captar se você quer falar aquilo comigo para aprender. E se for para um aprendizado, cara, nossa conversa vai demorar horas e horas. Agora, se for um ambiente em que eu percebo em que não é para uma troca, eu mantenho minha postura e eu vou estar sempre aberta para dialogar, mas no momento em que eu ver que esse diálogo é possível. Antes da gente ir para a próxima, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer ir para a pergunta da galera do Insta? Você quer ir para perguntas aleatórias da minha cabeça? Nossa, vamos para perguntas aleatórias da sua cabeça. Eu vou começar, ela nem tá aqui, mas eu vou começar te perguntando. Que conselho você me daria? Eu sou um bebê aqui, né? Eu tô começando agora. Eu tô no escuro. Eu não entendo nada do que eu tô fazendo, mas tô fazendo. Eu acho que a gente tem que começar e vai aprendendo, né? Mas que conselho você me daria? Pode ser 2, talvez? Quantos você puder. Tá tudo bem errar. Eu acho que você aprende com o erro. Eu acho que dentro desse ambiente que a gente tá entrevistando, que a gente quer conhecer, que a gente quer criar as coisas para todo mundo, eu tenho percebido muito essa demanda alta das pessoas em que o conteúdo tem que estar, meu Deus, tem que agradar a todo mundo e tem que estar muito impecável e excelente. O Bruno não pode errar em nenhum dos episódios e tem que estar uma estrutura de entrevista perfeita. Como você sinalizou muito isso pra mim, né? Eu tô começando, tô nessa experiência, então, tipo assim, cara, tenha na sua mente, tá tudo bem você errar, sabe? Eu acho que você já tem feito um papel muito interessante, que é o próprio interesse em levar as coisas pra pessoa. Então, isso já é uma camada enorme. Ponto, você estuda, você lê, você pergunta, você questiona. Quando você conversou comigo, você já pegou N pontos de referências e eu já achei isso lindo, assim, né? A pessoa está interessada em saber do que a gente vai conversar. Então, acho que você já tem essa estrutura. Então, a partir do momento que você estruturar, que você ser um curioso do assunto, acho que o conselho é esse também. Você não precisa ser o expert no assunto, mas você tem que ser curioso no assunto. Isso faz uma diferença, né? Eu tenho aprendido muito isso na minha formação e na vida. Você ser curioso, cara, às vezes você não vai ser o cara da galáxia no assunto, mas seja curioso, aceite que você vai errar, e aí você vai aprender com o teu erro. Você repetir o erro talvez seja uma decisão, mas você errar e tomar ele como uma lição perfeita. E acho que por último, confiança. Confie em você. Isso é algo que é penoso, assim, eu trabalho isso todos os dias em mim, na hora que eu entro pra comunicar, pra gravar qualquer outra coisa, porque às vezes a gente coleta toda a parte positiva, a gente estuda perfeitamente, a gente encaixa o equipamento perfeito, o microfone perfeito, tudo certinho. Aí chega na hora, tem a vozinha lá no fundo da nossa cabeça, tipo assim, alguma coisa pode dar errado aqui, nesse momento. Ai, meu Deus, aí você já tá calculando a nossa ansiedade nesse momento, você já tá... E aí você perde, cara, toda a confiança
confiança nesse Bruno que, tipo Desestrutura assim, tudo. que você estudou, que você preparou um ambiente, você colocou uma água aqui pra mim, você montou um cenário todo legal. Então, é isso. Curiosidade, tudo bem, no erro, não fica muito nessa perfeição. E confia. Acho que é isso. São ótimos conselhos, hein? Gostei bastante. Aplicarei. Te agradeço. Imagina. Então vamos para as perguntas aleatórias. Ai, meu Deus, que medo. Qual lembrança mais gostosa te vem à mente agora? Jesus. É bem aleatório, tá vendo? Muito aleatória, uma lembrança gostosa. Tá. Nossa, tem muita coisa gostosa. Eu vou falar duas de novo. Eu sou geminiana, né? Dizem. Ih, geminiana. Eu não estudo muito sobre gêmeos, mas uma Eu sou galera tá geminiano me também. falando aí que tem a ver esse negócio de não conseguir decidir por uma coisa só. É a dualidade do geminiano. Meus sobrinhos são os amores da minha vida, assim. Tenho um sobrinho de 4 anos e um outro sobrinho que fez 1 ano agora. Eu acho que estar com eles, uma lembrança gostosíssima, assim, e eles soltam cada vez mais pérolas. E tem algo até que eu compartilhei com os meus amigos próximos no meu Instagram, é que esse meu sobrinho de 4 anos, ele é muito esperto, ele é uma criança realmente bem diferenciada, assim, no sentido de perceber as coisas, ele tem uma percepção muito apurada. Aí teve um dia que ele tava na minha casa nesse último mês, que era um dia que eu tava meio borocrochô, meio tristinha. Aí ele me viu chorando um pouco assim, depois. Aí sabe aquela coisa que você quer distrair a criança, pra tipo assim, ele não me viu nesse momento. Aí eu perguntei pra ele, falei, Ravi, o que você faz quando você tá triste? Aí ele falou, eu choro. Certo ele. Eu choro bastante. E eu acho que tem que chorar. E aquilo é um negócio que a gente bate, né, estala, tipo assim, a gente precisa voltar a ser criança, porque a gente fica nessa vibe de tipo, nossa, eu tenho que ser... Por que não chorar, né? Por que não chorar? E aí eu tava num dia super tipo, né, minha família tá aqui, né, não vou chorar muito, assim, né, daqui a pouco vou trabalhar e tal, e simplesmente chegou uma criança e falou pra mim, cara, você tá triste, você chora. Tipo, O copo tá transbordando, assim, é bom, né? Jogou eu um pouquinho choro, pra- assim, sabe? E desde coisas muito engraçadas. E o último final de semana que ele teve aqui, ele aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. Então, tipo, legal. assim, é uma lembrança muito feliz, muito contente. E a outra, quando você me perguntou, e que veio muito nítido também, em setembro eu participei de um evento de capoeira Angola. E foi uma mestra Di, ela é do Nordeste, uma pessoa maravilhosa. E a gente vai para esses eventos de capoeira já esperando os aprendizados com os mestres de capoeira, né? Então, só o próprio nome já diz. Dentro da capoeira Angola, a gente preza muito, não por hierarquia ou por poder, mas a gente nomeia, assim, honrando tudo que a pessoa já passou para chegar até ali. Então, é uma pessoa que passou por muitas vivências dentro da capoeira e na vida para chegar a ter essa honra de ser um mestre. E aí a gente chegou nesse evento, eu não conhecia essa mulher, só conhecia o trabalho dela de ouvir falar, das pessoas apreciarem muito, tipo, nossa, uma galera do Brasil conhece ela. É uma mestra, né? Ser mulher dentro da capoeira também tem os seus desafios e chegar a ser mestra. A gente tava no fluxo ali que funciona a roda de capoeira, em que você espera para você entrar pro teu jogo, e do nada essa mulher acabou o jogo dela com a pessoa de antes, eu tava mais profundo assim, quietinha na minha, ainda cheia de anel, né, que eu adoro os acessórios, cheia de anéis e colar. Ela simplesmente me viu e apontou, falou, você. E aí, tipo, me chamou pra jogar com ela. E aí aquele momento foi tipo, nossa, cara, muito. Porque aí flui Legal. tanto de coisa assim que pra mim é muito significativo que eu tô vivendo dentro desse ambiente também. Então acho que essas são 2 lembranças muito boas. Ótimo, gostei. Nossa, tem umas bem aleatórias mesmo. Qual é a maior mudança que você gostaria de ver no mundo? Gente, são tantas. Meu Deus. Eu acho que são muitas mudanças no mundo. Mas eu acho que, resgatando um pouco de aprendizado que eu tive no último mês, estudando, entrevistando essas pessoas, e que eu percebo que eu tenho
comigo, eu acho que precisa acontecer um respeito mais sobre a humanidade, sabe? Tá faltando muita humanidade nas pessoas, assim. A gente respeitar as nossas diferenças. E eu acho que eu vou aproveitar essa palavra e dizer que o maior desejo que eu tenho é que a gente possa chegar em um momento em que essa palavra seja praticamente nula quando o assunto for humanidade. Né? Quando as diferenças forem quebradas. Acho que a gente está num mundo em que está tudo muito latente, diferença de classe, diferença de raça, diferença de gênero, diferença de opção da forma como a pessoa quer viver, deixar de viver, diferença religiosa, diferença de tudo muito. Então, acho que quando a gente alcançar esse lugar em que a gente vai se aproximar o máximo possível de igualdade, a gente vai conseguir quebrar um tanto de coisa, que aí eu acho que pra mim alguns outros desejos que são mais latentes, mexe muito comigo, fome, sabe, pessoa passa fome, necessidade de moradia, porque são questões básicas que se isso não funciona na tua vida, não funciona quase praticamente nada, né? Tipo, se você não tem o que comer, se não tem um teto pra você, nossa, tua vida não funciona em nada. Então, acho que eu seria uma pessoa muito feliz, um desejo muito grande que eu tenho é que a gente quebre essas diferenças de questões básicas no mundo, assim, sabe? Tipo, cara, fome, moradia, e é isso, assim, quanto mais a gente conseguir quebrar essas nuances, melhor seria. Isso faz com que a gente olhe para o lado, né? Passe a reparar nas pessoas e fazer o contrário, se comparar nesse sentido de será que a gente está julgando? Será que a gente está se colocando Sim. Né, nessa comparação negativa? Isso é importante. Sim. Eu gosto muito dessa pergunta e eu não sei por que eu penso nela às vezes sobre as pessoas. Qual é o pensamento que mais tem visitado a sua mente nos últimos dias? Eis a pergunta depois de uma semana que eu fui na terapia. Muito bom. O que mais tem passado na minha cabeça? Um pensamento recorrente que você tem se pegado pensando nele. Eu tenho pensado muito nos últimos dias sobre o que me é essencial. Tenho pensado muito nisso. E é porque eu tô... Esse ano de 2024 foi... Assim, eu imaginava que o ano passado teria sido um ano muito peculiar, mas esse ano eu tô terminando, tipo assim, sabe aquele meme? Tipo, o que aconteceu? Os anos só se superam cada vez mais, né? Cara, o que aconteceu? E aí, esse essencial eu tenho pensado realmente no básico do dia a dia, Bruno. Tipo assim, o que eu preciso para concentrar aqui e agora? Acho que é essa frase. Aqui e agora. Esse que é o pensamento que tem sido latente, que eu tô penando para aprender. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Fazer terapia é esse motivo, né? Eu sofri por muito tempo com ansiedade excessiva, assim, de ter realmente respostas no corpo, respostas no sono e muita coisa. E aí, do nada, entrei numa temporada de que eu estudo da minha faculdade, eu vou pro trabalho, do trabalho eu saio para fazer algum compromisso de aula, e aí eu tenho que encaixar alguma coisa na minha agenda, e eu tava tipo assim... E aí, tipo assim, o que eu preciso aqui e agora? Não só o que eu preciso, de necessidade de ter, mas o que eu preciso fazer aqui agora. Qual que é a necessidade do momento? Então, assim, aqui e agora, do essencial, eu preciso muito da minha família. Eu tenho tido um momento muito precioso de amizades, de rede de afeto, principalmente com mulheres, assim, desse sustento de quais são as pessoas que se eu mandar um WhatsApp agora, cara, funciona essa troca. E o aqui agora do fazer mesmo. Acho que essa ansiedade a gente quer muito produzir o tempo todo, né? A gente tava falando um pouco disso hoje também. Então, aqui e agora eu preciso arrumar um horário para eu descansar. Então, eu tenho feito esse exercício também. Aqui e agora, cara, eu não preciso arrumar mais outra coisa para eu fazer. Tipo, eu preciso me corrigir isso o tempo inteiro. Eu vejo uma coisa muito legal, que eu sou muito curiosa, eu já quero, nossa, eu vou fazer, não sei o que, não. Agora eu preciso de arrumar espaço para descansar, porque eu já tenho uma rotina enorme. Então, acho que é isso. Eu tenho pensado muito no aqui e o agora e no essencial mesmo. Legal quanto isso bateu para mim certinho, assim. Que bom. Tenho pensado bastante próximo disso também. Sobre o quanto a gente
se deixa se consumir por coisas que não deveriam ocupar tanto a tua cabeça, assim, filtrar melhor, parar de dar importância para coisas que, sabe, que não tem o peso que tem. Isso é legal, isso é importante. Pra gente fechar as minhas perguntas, tem alguma pergunta que você gostaria de ter a resposta e que você não tem? Bruno, muita coisa. Jesus. Como ficar rica em 5 brincadeiras. Eu não tenho a resposta. Eu vou falar sobre uma coisa que tem permeado muito os meus últimos anos e os momentos que eu tô agora, assim, é como amar. Que jeito que ama certo. Uma boa pergunta. Essa dá pra ficar pensando. E isso eu falo pra tudo mesmo, assim. Nós somos pessoas em que a gente, e principalmente quando eu escolhi essa profissão, escolhi comunicar, a gente tá em relacionamento com pessoas e com coisas o tempo inteiro. E tem um livro da Bell Hooks, que é uma das minhas queridinhas no meu coração, que eu tô até com uma obra dela aqui agora. Um dos meus livros favoritos é Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks, porque ela fala justamente disso. E a gente estava até conversando hoje um pouquinho mais cedo, né? A gente estava falando essa questão de rotina. Aí eu achei muito legal que você citou uma coisa, falando, nossa, mas quando eu tô aqui, eu percebo que eu tenho muita coisa para fazer, mas que eu não sinto esse cansaço do trabalho e tal. Mas é esse elemento, o amor. Que você ama, que você gosta. Você faz por boa vontade. Porque, sabe? E aí eu fico me perguntando como que a gente... Que jeito que é certo? Porque, tipo assim, em certas questões, em certos momentos, você acredita que você tá fazendo da melhor maneira, né? Então, tipo, eu acredito muito que eu tô estudando muito certo. Só que aí você vai replicar esse amor pra alguma outra coisa, dá errado, buga, aí você já fica tipo assim, putz. Então, eu acho que esse é um tipo de resposta, esse é um tipo de pergunta que às vezes a gente até tem uma resposta. Eu li um livro muito da hora, mês atrasado, uns 3 meses atrás, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, de Ana Sui. E aí Ana Sui traz muito essa preciosidade de que o jeito certo de amar é o jeito que você acredita que ama. E esse amor, ele é composto, por isso que eu acho que é uma pergunta que a gente não vai ter uma resposta concreta, porque cada um ama da sua maneira. Tipo assim, o jeito que o Bruno ama corresponde o jeito que você foi criado, porque corresponde muito à primeira estrutura que a gente conhece quando a gente nasce, família. Então, primeiro, quem tem família, quem nasceu dentro de uma estrutura familiar, já vai ter uma percepção sobre o amor. Quem não nasceu com esse ambiente tão estruturado, vai ter outra percepção radicalmente diferente sobre o amor. A sua percepção vai contar com o que você vivenciou na escola, o que você vivenciou profissionalmente, o que você vivenciou já de experiências amorosas na vida, e aí vai ser uma fórmula única. Então, tipo assim, na hora que você aplicar com um amigo, vai funcionar muito. Com o outro, nossa, cara, não. Então a pergunta seria, o que é o amor pra você? Não é? Exato. Porque cada um vai ter uma noção. Então, acho que é um negócio que a gente vai viver o tempo inteiro relacionando aí em várias questões, relações de trabalho, relações amorosas, relações com família, e eu acho que não tem um negócio certo. E é um negócio que pega, né? A gente, se for ver as várias demandas emocionais que a gente tem hoje em dia, cada um tem uma demanda muito grande. Tem gente que tem demanda muito alta por conta de trabalho, por conta de várias relações, mas sempre é num conflito de relação, você já imaginou? Então, acho que essa é a pergunta de milhões, assim. Como é que faz certo esse negócio de relacionar no mundo? Não tem, cara. Cada um é de um jeito, cada cultura é de um jeito. Então, o negócio é se misturar mesmo. Eu gostei que você trouxe bastante o lance da família e fizeram uma pergunta que fiquei bastante curioso e interessado. Eu quero até aproveitar para iniciar aqui a pergunta do pessoal de casa com esse tema, falando sobre família. Você falou bem lá no comecinho, eu já falei, tem uma pergunta legal sobre. Só que eu vou precisar achar ela aqui agora. Admiro muito você e toda a sua família. Referência para a cidade. Fala dessa... Eu gostei dessa palavra, dessa base forte de vocês. Eu acho que eu lembro quem falou essa pergunta. Se eu não me engano, foi o Pedrinho César. Só falando o nome dele aqui, só para dar
esse agradecimento público, que é uma pessoa que realmente me conhece e conhece meus irmãos e a minha família aqui em Poços há muito tempo. Cara, eu vou começar pela base, né? Seu Jorge, Dona Graça, Sara e Gabriel. Sou meio chorona, então talvez embargue um pouco as palavras. Cara, a minha família, de verdade, eu tenho o privilégio de ter nascido em um lar em que constrói muito do que é a Nani hoje. Eu leio e tenho estudado um pouco também sobre a gente ter essa visão real da família, né? De que é sim um ambiente que nos sustenta, mas também é um ambiente que às vezes muitas questões nossas e muitos impasses que a gente tem hoje, que a gente leva para terapia, é vindo desse ambiente também, porque traz toda a complexidade de que por mais que é família, a gente precisa se envolver como pessoas diferentes, né? Mas eu acho que o foco que ele quis trazer nessa pergunta aí é engrandecer esses lados positivos e esse ambiente que eu nasci. Eu tenho alguns aprendizados muito marcantes dentro de casa, que é os meus pais criaram eu, a Sara e o Gabriel como pessoas muito determinadas. Então, por mais que sejam 3, e os 2 falam que sim, eu sou um pouquinho mimada, que não sei o que e tal, tenho os privilégios, sim, do caçula, mas eu também tive muitos pontos em aprender que, olha, o Gabriel e a Sara trabalharam para conquistar, você também vai. Então, meu pai é o cara que, assim, agora que ele tá ficando mais velho, ele tá mudando um pouco essa rotina. Mas por anos e anos e anos, até meus 20 e poucos anos, é o cara que acorda às 5:30 da manhã, compra o nosso pão, faz o café e sai pra trabalhar. E formou e está formando sua 3ª filha. A minha mãe, manicure, eu já vi minha mãe nesse período corrido do final de ano agora, minha mãe, tipo assim, trabalhar loucamente, assim, em salão para formar os 3. Assim, então a gente vem de um ambiente em que os nossos pais criaram a gente nesse ponto que eu te aconselhei um pouquinho ali antes, confiança no que a gente faz, no que a gente trabalha, a gente consegue, você, sabe, você vai conquistar, assim. E eu acho que todo mundo lá dentro de casa me ensina uma coisinha específica em singularidades, a palavra. Tem tempo pra falar, né? Sim, total. Eu acho que o meu pai, cara, meu pai é uma pessoa muito sábia. Eu fico de cara, assim, pra uma pessoa que não conseguiu ter uma formação completa de vida e pra um homem preto que sempre teve que trabalhar. Eu olho e sento numa mesa pra conversar com meu pai hoje. Meu pai sabia articular sobre política, sobre N coisas. É um negócio que eu fico com o olho brilhando, assim. Porque se for resgatar a história dele, técnico de eletrodoméstico, de carregar a máquina Brastemp de 8 quilos nas costas o dia inteiro para construir um ambiente para nós 3 e ainda assim ser um cara que gosta de ler, que se empenha. Ele é muito sábio. Às vezes meu pai me fala umas coisas assim, que tipo assim, às vezes eu tô debulhando de chorar, assim. Teve uma vez que aconteceu uma situação muito chata comigo, assim, e eu chorando, chorando. Era a situação de trabalho. Pai, porque foi injusto. E a pessoa falou isso e aquilo pra mim. Meu pai simplesmente, ele ouvindo, e sério, ele olhou bem pra mim e falou assim: vou te fazer algumas perguntas. Eu te criei pra isso? Aí você já Já dá. engole o choro. Uhum. Ai, porque a pessoa falou desse jeito comigo, e aí eu retruquei pra ela de tal jeito. Eu te criei pra isso? Você já morre ali naquele não, né? Já engole o choro na hora. Se um dia acontecer isso, dessa ameaça aí que a pessoa fez com você, né? De você ser demitido, acontecer isso e aquilo. Olha pra dentro da nossa casa. Você vai passar fome? Então, tipo, você... Então, meu pai, cara, pra mim, eu espelho muito nele nesse sentido. A minha mãe é a pessoa em que a gente tem vários dedinhos, assim, na nossa relação. Mas eu nunca vi uma pessoa tão empática em atos de serviço, aquela linguagem do amor. A minha mãe é aquela pessoa quietinha na dela, séria, brava.
Sim, ela é mais fechada, mais reclusa, o oposto de mim, né, que fala horrores. Só que a minha mãe, se ela entra aqui, ó, nessa sala agora, e ela vê que o Bruno tá um pouquinho doente, na hora que acaba essa gravação, você entra na tua cozinha, tem uma sopa pronta pra você. Então, ela é aquela pessoa que ela te surpreende, assim, quando você não imagina, assim. E depois que ela virou vó, eu pensei que eu nunca ia ver esse lado dela se potencializar, mas depois que os meninos chegaram, essa bravura, assim. Gabriel, meu irmão do meio, é uma coisa que talvez ele vai ouvir agora, ele vai se gabar, assim, e que ele não sabe. Mas eu tô numa fase da vida em que a personalidade do Gabriel mais tem me ajudado mesmo sem ele saber. Eu e a Sara, que é a irmã mais velha, a gente brinca que o Gabriel é o ponto de equilíbrio. A gente sempre brincou disso lá em casa. Ele puxou um pouquinho disso do meu pai. Eu, minha mãe e minha irmã somos as expansivas, sim. Eu e a Sara, meu Deus do céu, que não sei o que, vamos falar, e vamos discutir, vamos... E o Gabriel tá aqui, pode estar caindo essa parede. É a pessoa que mais me inspira sobre inteligência emocional. Sabe aquela pessoa que é rasteiro, assim? Eu falei a frase dele aqui agora há pouco, né? Que fadiga que eu vou comprar? Tipo assim, eu demorei 26 anos pra viver o que eu tô vivendo agora de... Olha pro teu irmão, cara. Tipo, calma. Respira. Entendeu? E ele é assim em vários tópicos da vida dele. Pra você ver o Gabriel bravo, você tem que ter feito um negócio assim... horripilante. Então, é uma pessoa que me ensina, me inspira nessa inteligência, de, tipo assim, ó, deixa eu procurar entender sobre esse assunto antes de gritar, antes de berrar, deixa eu ir lá ver onde que tá. E, por último, não menos importante, a mais velha, a Sara. Ela é uma das minhas melhores amigas da vida, assim. Nós temos 10 anos de diferença. E de uns anos pra cá, depois que eu fui amadurecendo mais, a nossa relação, ela se amadureceu de uma maneira tão linda, que tipo assim, passou a quebrar essa imagem da irmã mais velha, assim. Nessa época, a Sara sempre cuidou muito de mim. Desculpa. A minha mãe sempre trabalhou muito e teve uma temporada da nossa vida que a Sara me arrumava pra ir pra escola. E aí ela fazia as trancinhas no meu cabelo e cuidava de mim e do Gabriel, assim, enquanto os nossos pais trabalhavam muito durante o dia. Então, ela sempre teve essa figura da irmã mais velha, do amparo. E conforme foi passando a nossa vida, e agora que eu tô mais velha, eu tô vendo isso se retomar, não só no cuidado com o meu cabelo, que agora eu já preciso cuidar do meu cabelo, mas em coisas que eu preciso ser acalentada na vida. Tipo assim, ela mora lá em São Paulo. E às vezes lá em casa eles até brincam comigo, que antes de eu contar aqui em Poços, eu conto lá pra Sara primeiro. Porque eu vejo isso que até a nossa cultura afro traz de uma maneira mais significativa que as outras, que é de honrar e continuar o caminho do outro. E eu tô numa fase da minha vida que eu tô vendo que tá muito lindo esse movimento entre nós duas. Que eu sinto que eu tô seguindo o movimento dela. E eu tô vendo que ela tá me dando base em coisas que ela já passou dentro da nossa casa, na vida. É uma mulher preta, eu tô admirando ela na construção profissional dela, na construção da maternidade dela. Então, assim, muito profundo. E para encapar essa base familiar, que é o que essa pessoa vê muito, tenho muitos primos, muitos tios. E dentre muitas coisas que eu aprendi na família que eu cresci, família Davi Cipriano, alguns falam David Cipriano, outros Davi Cipriano, celebração. A gente tem uma fortificação muito grande em que tudo pra gente é piada e tudo pra gente é muito legal a gente viver. Então, assim, tá chegando o Natal, que é uma época tradicional, uma festa tradicional nossa, que é difícil a gente encontrar todo mundo o ano inteiro. Então, assim, a gente se junta no Natal. E tem um negócio muito legal que vai atrelar essa questão que a pessoa falou de referência. Todo Natal, a gente canta a música Negro Drama juntos.
todo Natal tem esse momento. Todo mundo junto. Todo mundo Legal. junto. E eu acho que é legal porque fortalece essa questão de união. A gente tem um momento divertido que todo mundo canta Daria um filme, uma negra, uma criança nos braços. E eu acho que é legal que traz essa celebração e que eu, Mariane, particularmente, não sei todos os meus primos, mas eu me sinto muito honrada que a gente sempre cresceu nesse ambiente de ensinamento sobre quem você é. Então a gente canta Nego Drama porque a gente quer se divertir, mas a gente quer resgatar que, tipo, ó, é possível, nós somos isso aqui. É Nego Drama, sim, que batalhou, que ralou e que vai fazer diferença. Então a minha família aqui em Poços, dentre tantos outros nomes, né, de primos, tem Ivanil Cipriano, tem uma rua aqui em Poços com o nome dele, foi um professor de educação física no Colégio Pelicano, que muitas gerações conheceram ele. Tantas outras pessoas, assim, da minha família, que são conhecidas, reverenciadas. A minha avó, meu tio Expedito, já falecido. Eu acho que todo mundo que olha pra nossa família vê essa marca, sabe? Que a gente gosta de fortalecer um ao outro, a gente traz muita confiança de quem a gente é um pro outro, sabe? Se alguém um dia tá triste, fala, levanta essa cabeça aí. E essa celebração, né? Todo mundo reconhece. É óbvio, gente. Vamos quebrar a romantização, né? Tem treta, época política tem discussão, tem o fulano que fica bravo no grupo, tem futebol, um outro não concorda, não é sempre essa paz, mas a gente sempre tenta manter essa celebração gostosa. Nossa, mas você tem noção do tanto que é bonito isso que você diz tudo? Essa referência que você conta com os olhos brilhando. Eu não sei se alguém da sua família vai estar assistindo esse vídeo, agora depois de lançado. Mas eu tenho certeza que se seus pais, por exemplo, estiverem assistindo, eles vão morrer de orgulho de você. Assim como eu fiquei só de ver você contando. E é muito bonito, cara, que você falou dessa base, essa referência que você tem deles, essa admiração. Gostei demais do que você disse. Obrigada. Vamos para as próximas perguntas. Bora. Como é ser mulher negra no jornalismo? Eu vou resgatar um pouquinho da resposta que eu dei anteriormente. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade e uma felicidade grande em ser negra no jornalismo. Eu acho que justamente para poder fortalecer essa questão de que a gente pode aparecer, né? A mulher preta pode aparecer, o cabelo da mulher preta pode aparecer, o nariz, a boca, tudo pode aparecer. E ela é capaz de falar, né? Tem seus desafios, assim. Eu ainda, como tô muito nova na profissão, acho que talvez daqui uns anos eu vá trazer e contribuir melhor para esse assunto. Mas eu acho que tem 2 recortes aí dentro, né? Ser mulher. Já vou dar um spoiler que a minha pesquisa de TCC envolve esses 2 temas. Ser mulher dentro do jornalismo já é um desafio grande. Eu tenho feito alguns estudos e pesquisas sobre isso, né? 57% da área do jornalismo, segundo dados de 2022, é composta por mulheres. Mas como que elas estão conseguindo atuar dentro desse meio, né? A mulher realmente tem liberdade para ser ela dentro do jornalismo? Ela consegue ser âncora com liberdade, né? Que é aquela pessoa que representa, está na frente da apresentação do jornal. Opressões, assédios. A gente tem inúmeros dados de ataques contra jornalistas em ambientes, né, em que ele vai chegar, ele vai ser recepcionado, a imprensa vai ser respeitada, vai conseguir falar. Dentro desses ambientes que a gente tem visto muito recorte de guerra, de debate político, às vezes o jornalista chega dentro do ambiente e vive inúmeros assédios, né? E ser negra potencializa essa primeira curvatura, né? Aquilo que a gente nomeia de curvatura da vara, que as pessoas chamam. Se você é uma pessoa mulher, você já tem um obstáculo. Se você é uma mulher negra, você tem um obstáculo a mais. E eu ainda tenho um privilégio, uma folguinha a mais sendo uma pessoa heterossexual, por exemplo, né? Então, se a gente tá falando de ser uma pessoa, mulher, preta, e se fosse uma mulher de LGBT ainda, ia, nossa, maximizar o desafio. Então, acho que ser uma mulher negra no jornalismo tem, sim, grandes desafios, né? De ser mulher, de ser uma mulher negra em referência a poder comprovar a sua capacidade, em saber que você consegue trabalhar bem, você consegue fazer bem, e as pessoas acreditarem nisso. E em relação à imagem também, né? Mas eu acho que eu tô confiante para trilhar esse caminho. Muito bom.
Por que você começou a praticar a capoeira Angola? Nossa, Angola tem um coração e tem um espaço especial no meu coração. Por que que eu comecei a praticar? Eu estava em um momento que eu já estava começando a me interessar em mergulhar ainda mais sobre o mundo, a cultura afro. Por mais que eu seja uma mulher negra, é interessante falar isso aqui nesse podcast. A forma como eu cresci, eu acho que não condeno isso em todas as instâncias, mas uma pessoa que cresceu, por mais que a minha família, né, seja composta por grande maioria essas pessoas pretas, mas eu cresci dentro de um ambiente de escola privada, eu cresci dentro de uma religião, e eu vou fazer um recorte bem grande aqui para as pessoas. É óbvio que sempre vai ter a pessoa que vai querer cutucar um pouco. De princípios cristãos que eu sou super grata, que eu trago e que eu carrego dentro da minha vida hoje, mas alguns posicionamentos da igreja cristã evangélica também pesam um pouco nisso. Cidade de Poços de Caldas ser uma cidade conservadora. Todos esses tópicos que eu falei, né, em ambiente de uma escola privada, cidade de Poços de Caldas e uma religião predominantemente branca, acabou que por mais que eu fosse negra, algumas coisas dentro desses elementos, eles te afastam da cultura negra, porque sempre foi visto como o que o racismo diz, né, escuro, obscuro, ruim, né? Então eu vivi por muitos anos afastada de algumas questões. E uma delas seria a cultura. Então eu demorei para acessar música preta, arte preta, e algumas convivências que, infelizmente, eu demorei para acessar um pouco. Por que que eu comecei a praticar capoeira Angola? Por esse motivo. Eu estava num momento em que eu entendi, enquanto pessoa, enquanto mulher negra, que eu deveria aprofundar mais os meus acessos e entender mais os ambientes que vieram da minha cultura. E aí eu conheci uma pessoa que eu sou muito grata a ele por ter aberto esse espaço para que eu pudesse conhecer. E aí eu me conectei ali no Chico Rei, que é onde eu pratico capoeira Angola, de terça e quinta-feira. E eu comecei a praticar por essa curiosidade de ver, cara, como que é isso? Eu sempre fui muito conectada à arte da dança também, movimentação do corpo é algo que eu gosto muito e que me ajuda em N questões da minha vida. E aí casou essas duas questões, e voltarem a fazer uma atividade física, mas uma atividade que eu ia encontrar N coisas lá dentro junto, que é acessar essa história, acessar essa cultura da capoeira Angola, que vem um pouco sobre o que a gente vai falar hoje, né? Uma conduta do povo escravo, uma luta do povo escravo ali em sair dos quilombos, em guerrear com o senhor ali de engenho. Só que assim, a gente precisaria de um outro podcast para falar de capoeira Angola, Nossa, sim. que envolve história, musicalidade, o que você aprende lá dentro. A capoeira ela é para além da movimentação do corpo, né? Então eu comecei a praticar por conta disso, por esse interesse. E aí no meio disso tudo eu tive a graça de conhecer uma pessoa que dá aula lá, que atua lá. E aí eu fui. E tá sendo muito precioso. Mano, eu acho que a gente ficaria aqui por horas, né? Horas e horas e Muito. horas. Um papo muito bom e muito profundo, muito complexo da gente conversar em uma hora só. Mas vamos para o nosso bloco final. Nosso bloco final é o momento em que você vai fazer recomendações e indicações para o pessoal de casa. Uhum. Começando por um hábito que você acredita que seja poderoso para as pessoas cultivarem na vida delas. Descanso. A gente precisa descansar, porque eu acho que é no descanso que você consegue reorganizar, ressignificar e restabelecer as coisas. E assim, a gente entrou numa onda muito grande, né, agora de produtividade e tal, e que é demonstrado e é calculado o seu valor, aquilo que você faz ou deixa de fazer a partir disso. E se não tiver o descanso, não funciona, né? Não é efetivo. Então, acho que a gente precisa desse hábito. E aí, cada um vai encontrar a sua forma de descanso e de acordo com o que funciona para você, né? Então, tem gente que vai conseguir descansar logo. Às vezes, de manhã, você acordou e ao invés de você pegar no celular, você vai criar o hábito de ficar meia hora em silêncio.
Aí você vai praticar uma meditação, alguma coisa. Ou então tem gente que prefere na hora que chegou em casa de noite, assim. A gente precisa descansar, porque uma mente descansada é que vai conseguir produzir. E aí esse descanso, eu vi um dia um post de um podcast que eu gosto muito, que você já deve ter escutado falar do Bom Dia Óbvios, da Marcela Ceribelli. Eu adoro, eu ouço muito. E ela fez um post que às vezes, determinado tempo da vida, vai ter descansos específicos. Vai ter época que você vai precisar descansar de convívio social. Às vezes tem aquele amigo que fala, mano, do nada ele era super do rolê e agora você não vê mais ele. Porque ele respeitou esse descanso. Você tem que selecionar o teu descanso. Agora eu quero descansar, tô numa fase que eu preciso descansar um pouquinho de rolê. Igual a gente comentou de ontem. Eu tava precisando tanto de um dia, assim, de ver tomar sol, de andar na rua. Às vezes a gente precisa encontrar uma maneira que fuja dessa rotina, igual você comentou, desse negócio de ter que produzir o tempo todo. Nossa, pior que realmente faz uma diferença muito grande. Faz. E aí tem hora que você precisa desse descanso. Tem hora que você precisa de um descanso. Tem gente que é muito workaholic, muito do estudo. Eu acho que é muito importante, não quero contradizer nada do que eu disse aqui hoje. Mas às vezes tem hora que você precisa só viver um pouquinho também, sabe? Que aí você quer ficar muito naquela brisa que eu preciso saber, conhecimento. E às vezes, legal, mas deixa eu balizar. Então, eu acho que encontrar o seu descanso. Nosso próximo ponto, você vai indicar pra gente ou um filme, ou uma série, ou um livro, ou uma música. Tá. Eu acho que aproveitando o nosso tema de hoje, eu indicaria Angela Davis, que eu tenho em mãos, Mulheres, Raça e Classe. Eu quero indicar esse livro para aproveitar mesmo o tema que a gente está aqui hoje. Eu acho que é um livro que ele aborda sobre essas camadas, né, de ser mulher, ser preta e qual classe. E por que esses pontos, eles conversam toda hora entre si e que tem muito impacto para muita coisa que a gente vive socialmente hoje. Então, eu indicaria esse livro porque ele traz uma reflexão muito apurada, né, do que traz até hoje como resquício para a comunidade negra e para a mulher negra, então, o período de escravidão, como que acontecia e que você pode entender muito da funcionalidade da mulher preta hoje, por que ainda tem alguns traços muito fortes, por que raça cruza nisso, por que classe cruza nisso, né? Faz tanto tempo que eu não assisto um filme, assim, que eu falo, nossa, eu quero... Eu indicaria Interestelar. Eu amo esse filme. Muito. É antigo, mas eu acho que ele tem uma mensagem muito legal sobre essa questão do tempo, em como o tempo pode conectar as coisas e as pessoas, assim, eu sempre indico ele. Esse filme é a segunda vez que ele é indicado aqui. E assim como o livro que você indicou também, A gente mira no amor e acerta na solidão. Também é a segunda vez que ele aparece aqui no podcast. Tudo sobre Legal. o amor da Bell Hooks, muito bom. O livro que você mostrou, Angela? É Angela Davis. Angela Davis. Quando uma mulher se movimenta, toda uma estrutura se movimenta junto dela, com né? ela. Será que a gente pode falar rapidinho disso? Claro, com certeza. Eu queria muito reforçar. Aconteceu um episódio, né, na última semana, que viralizou aí na internet as falas racistas de Ana Paula Minerato. Que tem tudo a ver com o que a gente falou lá atrás, que era dessa... E eu queria só que a gente aproveitasse esse momento, talvez a gente pode fazer alguns recortes ou eliminar algumas coisas depois, mas e me pediram um pouco nas caixinhas para falar sobre empoderamento feminino negro. E que a gente tem visto hoje, que eu tenho ficado muito feliz com essa potência aos poucos que a mulher negra tem se encontrado. E quando a gente fala de Angela Davis e Bell Hooks, eu vou trazer um pouquinho sobre elas agora. Eu dei uma pincelada, né, sobre ter falado de Ana Paula Minerato, porque traz muito sobre por que a gente está falando de racismo aqui hoje. Eu achei muito curioso e tiveram várias repercussões na última semana, mas trazendo a minha leitura, que assim, foi um momento ali, né, em que essa mulher, ela estava passando por algum momento delicado no relacionamento dela ali. Pelo que eu entendi das leituras, todo mundo, ela estava desconfiada talvez de uma traição, algum movimento assim.
E aí as falas agressivas, é neguinha, né, do cabelo duro, né, mas ela é feia, certeza que ou o pai ou a mãe ali veio da África. E eu achei muito curioso que era uma pessoa que estava passando por um momento muito delicado de, pelo que a gente entendeu, uma relação entre um casal ali, uma estrutura monogâmica, né, então eu e você, então se partir dessa premissa é traição, não aceito. Então, talvez ela estava passando por essa dor de uma quebra de acordo ali com a pessoa que ela estava vivendo. E ao invés da discussão e das falas dela focarem em eu vou resolver essa DR de olha, cara, você era meu parceiro. Isso era uma premissa de não acontecer dentro do nosso acordo. Por que isso aconteceu? Entender todo o rolê dela ali. Ela focou, tipo assim, você não apenas se envolveu, mas você se envolveu com uma mulher negra. Isso me chamou muita atenção. Que a ênfase dela ali foi o fato de que quero dar algo muito específico para as pessoas que estão ouvindo, que eu não estou trazendo nenhuma vanglória para o que aconteceu ali, né, no relacionamento dela, mas o incômodo dela foi que era uma menina preta. Então, assim, ela não questionou o cara de tipo, o que rolou aqui, né? Por que você fez isso? Ou qualquer questionamento da relação dela com ele. Não, o questionamento era por que era uma menina de cabelo duro. Então, assim, esse incômodo, né? Porque a pessoa é negra, sabe? E esse questionamento dela de você gosta, né? Você gosta? Você gosta, né? E ele Então, não poderia gostar. aí a gente puxa, né? A gente não pode falar de racismo sem antes estudar algo chamado colonização. A gente fala de racismo hoje porque a posição do negro, principalmente aqui no Brasil, período em que chegou a exploração das nossas terras, começou com a indignação ali com o povo indígena, né, desapropriando o território, tirando o território deles, colocando para trabalhar, e depois vieram os negros dentro dos navios em uma situação completamente assim deplorável. Então, essa figura aqui, ela é para servir. Então entra dentro dessa fala que você colocou agora. Você gosta? Mas é porque é isso, né? Precisa quebrar essa imagem de que, assim, é negro, não pode estar num ambiente que gosta, não pode ser líder em uma empresa, não pode ter um carro bom, e a mulher preta não pode ser amada. Né? Então, por que perguntar isso pra ele, você gosta? Mas porque o corpo da mulher preta, ele foi encarcerado nesse lugar, né? Não é pra gostar, é pra servir. E aí essas duas autoras, e para trazer de uma maneira mais específica que eu quis comentar agora, elas trazem relatos, assim, eu li algo no livro da Bell Hooks, esse livro, E Eu Não Sou Uma Mulher, na semana passada, que me chocou muito. Ela estava falando sobre essa construção de agora de a mulher preta é uma mulher forte, as pessoas falam muito sobre isso, né? A mulher negra tem um poder, ela é forte, ela é guerreira. E assim, muito legal. Realmente, a gente merece esse reconhecimento de força e esse todo potencial. Só que quando que eu tava lendo, ela trouxe esse relato de que acabou virando uma vanglória a força da mulher preta, e eu lembrei de algo que eu aprendi uma vez com a minha psicóloga, que é assim: o vinho é feito de qual fruta mesmo? Então, Uva. Você vai no mercado. O que custa mais caro? Cacho de uva ou o vinho? eu vim. O vinho. Só que assim, até fazer o vinho foi todo um processo da uva, né? Extraiu, esmagou, passou por fermentação, isso e aquilo. E por isso que torna o vinho mais caro. E quando eu li isso, eu lembrei muito dessa associação. Eu acho que as pessoas precisam ficar com essa mensagem de que a gente merece, as mulheres negras, elas merecem esse reconhecimento da sua força. Mas pra gente ficar com essa mensagem do combate ao racismo é que a gente tem que lembrar que essa força e essa potência, ela veio de coisas boas, mas ela também veio de uma origem de muita opressão. A mulher negra, ela era colocada no período escravocrata para fazer serviços extremamente pesados e contra a regra do seu corpo. Porque tinha a questão de que ela trabalhava o dia inteiro ali acompanhando a família, mas aí essa mulher,
ela, além de ter que ficar colhendo ali as folhas de algodão, tá dentro da agricultura, ela também tinha que cozinhar se o senhor dela pedisse. Essa mulher, ela tinha que ter... Ela era estuprada porque o mandado da época era que precisava ter escravo o tempo inteiro. Então, tipo assim, você não vai engravidar porque você quer. Você vai engravidar porque o teu filho, quando nascer, ele já vai ter um preço. Então, as mulheres pretas eram escravizadas e estupradas, já pensando que o filho que estava na barriga dela já era um objeto. Ele vai nascer para ser um produto. Ele vai nascer para trabalhar. E aí, essa mesma mulher que era estuprada, ela tinha que trabalhar grávida com um balde pesado na cabeça. E ai de você se você reclamar. Nesse livro da Angela Davis tem um relato de uma mãe em que ela amamentou o seu filho na seara de algodão e o seio dela escorria sangue porque ela estava sendo chicotada ao mesmo momento que ela amamentava. Nesse livro de Bell Hooks tem um relato super forte de que uma mãe dentro do navio negreiro, relatos que vão coletando assim, né, com o que sobrou da nossa história, porque tem esse também, né, os apagamentos, né? Muitos livros e muitas histórias não são contadas e por isso que a gente tem essa defasagem hoje, né? As pessoas não têm acesso a quem realmente nós somos. E essa mãe, o filho dela de 9 meses não queria comer, não queria se alimentar. Pegaram essa criança e bateram nessa criança para que ela fosse forçada a comer. E essa criança ainda assim não comeu. Não satisfeito dessa humilhação, o Senhor entregou esse bebê na mãe da mãe preta, na mão dela, e a obrigou a jogar a criança para fora do navio no mar. Então, assim, Nani, hoje a gente já não vê mais isso. Beleza, graças a Deus, hoje a gente já não vê mais isso. Mas e as outras opressões? E assim, é uma história que vai encaminhando uma atrás da outra. Então, assim, é uma mulher preta que hoje ela já não joga mais o filho dela para fora do barco. Hoje, talvez, ela já não é mais estuprada por um senhor. Só que ela vai fazer uma entrevista de emprego e ela não passa porque o cabelo dela chama muita atenção. Hoje, ela é colocada perto de uma pessoa branca em uma palestra e ela tem que falar menos do que a pessoa branca. Ela tem que estar bem vestida, porque se ela não estiver bem vestida, se ela for em um lugar em que ela não esteja com batom, ela não esteja muito bem arrumada, ela é chamada de funcionária, de empregada. Não estou menosprezando a função, mas é sempre conotado uma coisa antes. Então, você ser preta já te coloca nesse lugar. Então, assim, a gente precisa ler, ter essas leituras. Estou reforçando a recomendação desses livros e dessas obras para a gente reconhecer o valor da uva e o valor do vinho. Então, valorizem sempre as mulheres pretas, as pessoas pretas, não só as mulheres, mas não só as mulheres pretas também. Acho que as mulheres também merecem esse espaço de que é a guerreira, é a forte, é a isso, é aquilo, mas ela foi bem extraída e oprimida para chegar nessa força. Bom, muito bom. Vamos então para o momento em que você vai deixar o seu convite ao pensar para o pessoal. O que é isso? Qual é a reflexão que você gostaria de deixar para o pessoal de casa mastigar, pensar sobre? Eu acho que eu gostaria de comover as pessoas sobre como que a gente tem vivido e o que a gente tem feito para esse assunto que a gente falou agora. Eu acho que a gente, reforçando e voltando um pouquinho, a gente tá no momento que a gente tá falando muito, né? A gente tem conteúdo para tudo, a gente tem fala para tudo, a gente tem... Só que eu mesma também tenho me perguntado sobre o que eu tenho feito. Então, eu acho que assim, a gente ouve também muito
aquela expressão do lugar de fala, né? Eu acho que eu não vou comprar essa briga do racismo, ou da gordofobia, ou do feminicídio, ou LGBT, porque eu não estou neste lugar. Então, eu vejo que para mim, talvez não cabe eu estar nesse lugar. Só que assim, o que você pode fazer? Sabe? Talvez o que você pode fazer é justamente esses passos simples que a gente falou. Você pode estudar, você pode promover e pode ajudar em projetos de pessoas negras, de pessoas gordas, de pessoas LGBTs, porque assim, a partir do momento que você apoia e que você consome e que você ajuda e que você se movimenta, você já contribui para que esses espaços sejam ocupados. Né? Então, acho que o convite ao pensar é que a gente pensar realmente o que a gente está fazendo ativamente. Então, assim, eu tenho um amigo negro. Quantas vezes você já conversou com ele sobre racismo? Tem uma amiga minha, né, a Amanda Figueiredo, que uma vez ela perguntou pra mim, ela tem uma filha mais nova, ela falou, como que eu consigo já falar com a Maria sobre isso? Porque eu não quero falar de uma maneira, ela é uma pessoa branca, né, ela falou, eu tenho medo, porque às vezes eu não quero falar pra ela expondo uma diferença, explicando, olha, racismo existe, viu? Seu amigo vai ser zoado. Não, eu não quero isso. E eu falei pra ela justamente esses pontos. Eu falei, olha, sua filha, quantas bonecas pretas a sua filha tem? Pra ela não chegar nesse ponto em que ela tem acesso de uma maneira rude, você tem que trazer pra ela. Ela tem que passar a não ver que existe diferença. Porque se você mostrar pra ela um desenho de uma menina em que a menina é negra, ela tem uma boneca negra, que ela conviva, veja no ciclo de amigos da minha mãe que tem pessoas negras, se um dia ela vê o amiguinho dela passando por uma situação de racismo, a primeira coisa que ela vai se questionar, eu não vivenciei isso, não foi assim que eu aprendi. E eu acho que não só para esse tema que a gente tá falando hoje, né? É de tantos outros que a gente comentou aqui agora. Então, no nosso dia a dia, se a gente está conseguindo perceber as nossas relações, como que a gente tem conseguido crescer em amar o outro melhor, né? Em amadurecer os nossos relacionamentos, em dialogar melhor, o aqui e o agora. Então, vamos pensar um pouco mais sobre o que de fato a gente está fazendo, né? Sentar um dia na mesa, assim. Eu gosto muito do processo de escrita, então escrever mesmo. O que eu fiz no meu dia? Escreve. E aí depois você faz uma análise. Olha, é isso que eu tenho feito. Nossa, se eu passei 5 horas no meu celular, eu já tenho que prestar um pouquinho mais de atenção, né? Que eu tenho só 24 horas no dia. O que eu tô fazendo é passar horas e horas vendo um conteúdo aqui que será que realmente eu tô usando? Olha, eu sou uma pessoa muito ocupada. E aí eu passei o meu dia inteiro estudando e trabalhando. Beleza, da hora. E o que você tem feito com o teu estudo, com o teu trabalho, né? Então, eu acho que é esse convite. E é não só para as pessoas, mas saio daqui pensando para mim também. O que você falou de lugar de fala, por exemplo, até vamos supor que alguém do seu convívio, um amigo, faz um comentário e para você não ser aquele isentão, né? Tipo assim, o cara fez um comentário. Acho que você se posicionar e fazer às vezes aquela, não sei se a palavra certa seria correção, ou indagar a pessoa de falar, pô, será que isso aí que você tá falando é legal? Uhum. Isso é muito importante, porque quando é você que tá fazendo um comentário errôneo, né? E a pessoa te dá essa fechada, tipo, isso aí não é legal, não. Você sente? Você pensa sobre. Você pensa. E isso é muito importante a gente fazer. E eu acho que você matou a charada. Eu acho, Bruno, que o questionamento é ainda mais importante do que o apontamento. Isso. De você mostrar. Sabe por quê? Porque quando você questiona, em todas essas situações, a pessoa não tem uma resposta. E aí, quando a pessoa não tem uma resposta, que aí você pega no pulo. Tipo assim, você tá fazendo uma coisa que você nem sabe o que você tá fazendo. E ela para pra pensar, nossa. Ou a origem que você tá fazendo. Né? Então, às vezes, é uma brincadeirinha, assim, que a pessoa faz do teu lado que você fala, pô, será que isso aí que você tá falando, você já procurou procurar sobre esse termo que você tá falando? Ali você já, acho que você matou a charada, assim, a gente precisa questionar um pouco mais, né? Muito bom. Nani, muito obrigado pelo nosso papo. Agradeço você ter vindo. Imagina. Eu queria que você deixasse suas considerações finais e as suas redes sociais para o pessoal te conhecer seu trabalho.
Muito obrigada. Eu acho que considerações finais foi maravilhoso. Eu queria abrir esse espaço para te parabenizar Muito também. obrigado. Eu acho que eu fiquei muito contente e algumas amigas bem íntimas minhas, eu cheguei a comentar isso, que eu achei legal você, enquanto homem, enquanto uma pessoa branca, ter dado essa abertura, né? Porque eu acho que é disso que a gente precisa. De conversas e de ambientes em que a gente vai promover isso aqui que a gente fez, de ser fluido, de dar espaço para falar, de dar espaço para chegar. Então eu parabenizo essa oportunidade, assim, essa abertura que você deu e que você tem dado para esse projeto que tá muito da hora, que eu acompanho, assim, de trazer diversas temáticas e dar esse espaço para as pessoas se sentirem acolhidas. A gente chega aqui, é um ambiente super acolhedor, assim, o gatinho, as plantas, tudo muito legal. A gente percebe o seu carinho, assim, né, nos detalhes. E acho que as considerações finais são essas de que, cara, a gente nunca vai parar com essa conduta e com tantas outras. Então, gente, a gente precisa continuar. É uma continuação. Então, hoje a gente tem visto uma crescente bem legal sobre esse assunto. A gente vê que as pessoas já conhecem algumas referências mais específicas dentro da pauta, então todo mundo já sabe quem é Maju Coutinho, todo mundo já sabe quem é Djonga, Racionais, tantas outras esferas, uma aqui e ali, todo mundo já tá conhecendo pelo menos uma referenciazinha. Então, acho que é uma consideração legal da gente pontuar. E eu diria também para a comunidade negra que está ouvindo, para a gente trilhar caminhos mais juntos também, para a gente se unir, para a gente criar coletivos. E, gente, a gente precisa ainda caminhar muito. Eu acho que a gente não pode baixar a guarda. Socialmente dizendo, para tantas outras condutas, a gente tem que olhar para essas conquistas de espaço e para poucos ponderamentos que a gente está vendo como um ponto de continuação e não para estagnar, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa acolher, a gente precisa amar mais, a gente precisa considerar o aqui e o agora que a gente tá dentro dessas pautas também. Então, aqui e o agora, o que a gente tem? O que a gente consegue fazer para esse povo aqui e agora? A gente precisa colocar mais jovens negros dentro da universidade, a gente precisa falar mais, a gente precisa olhar para a mulher preta que com 10 anos já tá sofrendo estupro. Então, aqui e agora, o que a gente tem aqui agora? Bora, sabe, avançar. E agradecer mesmo, assim, queria agradecer também todo o pessoal que indicou, né, depois eu soube que teve um surto aí das amigas, né, que uma foi mandando pra outra, assim, manda lá o nome da Nani, agradecer muito esse amor dessas pessoas que eu tenho, quem tem me acompanhado também nessa fase de estudos, tem sido bem legal as pessoas me encontrar na rua e falar, nossa, eu tô te vendo, então agradecer esse carinho. O estágio que eu tô, né, tem sido um espaço muito legal lá na TV Plan, ter essa oportunidade de aparecer, de aprender. Minha família, meus amigos. A minha rede, eu sempre fico confusa se é só Nani ou se eu coloco o meu nome lá. Mas você pode procurar por Mariane, com N só e com E, underline, David, com D mudo no final. Mas você pode colocar Nani, com N-A-N-N-Y, que você já vai achar também. E é isso, gente. Vamos dialogar. Eu acho que, já que eu indiquei minha rede, o pessoal manda pergunta lá no direct. Olha, eu vi que você falou isso, eu acho que não é muito bem assim. Ou então você pode explicar de novo, você pode falar de novo e ter trocas. Eu gostaria de reforçar aqui também que eu sou uma nenê nessa caminhada, assim. Aqui em Poços mesmo, a gente tem referências maravilhosas nesse assunto e nas conversas que a gente teve. Comentei, né, da Ana Maria Manhana, da Associação Afroancestral, Projeto Curas, que tem feito um trabalho muito legal, Tita, Buxa, Teresiano. Falar por nomes vai ser até injusto, porque tem muita gente. Temos o Espaço Afroancestral, o Chico Rei, que está precisando muito de uma ajuda, de um apoio, uma fundação aqui de Poços que está precisando de uns reparos. Então, se a galera quiser mandar uma mensagem para saber como ajudar, e busquem por referências no país também, que sabem falar muito bem sobre isso.
E é isso, gente. Torçam, orem por mim, o meme atualmente, né? Orem por mim, que eu preciso terminar uma faculdade. Tem um caminho aí para trilhar. E bora construir várias redes de aprendizado juntos, né? Nani, parabéns. Muito Obrigada. bom. Obrigada. Eu vou ver se eu lembro de tudo. Eu queria... A minha finalização aqui, aproveitando que hoje é dia 2 de dezembro. Primeiro, dizer para você que você tenha um ótimo Natal, um ótimo dezembro. O pessoal de casa que está ouvindo, que vocês tenham um ótimo dezembro para a gente finalizar esse ano, né? Tem muita coisa boa para vir, tá? O nosso próximo episódio é com o Júnior, que a gente vai falar sobre a importância do esporte, do jiu-jitsu, na mudança de vida. Depois tem um tema que não apareceu aqui ainda, que é comédia. A gente vai trazer um comediante aqui. As portas estão abertas. A gente tem mais uma gravação que eu estou fechando que vai ser muito interessante para fechar esse ano. Cada vez tem aparecido mais gente, isso é muito bom, enriquecedor demais. Então eu agradeço. Bruno, o que precisa para ir para o convite? Aqui a gente vai buscar personalidade de todo jeito e eu gosto de tentar diversificar essas escolhas e principalmente todo mês, né? Viajar todo tipo de assunto. Nossa. Então não precisa de nada. Mas eu não tenho... Não importa. Se você tem interesse, pode se candidatar no nosso Instagram, @conviteaopensar. Se você tiver alguém que você queira me indicar para vir aqui, contar uma história, bater um papo, se você tiver alguém para indicar, pode mandar lá no nosso Instagram. E, só aproveitando, só para não esquecer de falar, é o primeiro episódio que rola uma chuvinha aí de fundo, bem forte aqui, primeira vez que eu tô gravando e teve uma boa chuva. Não sei como é que eu vou lidar com essa edição desse áudio, tá? Então se você tava escutando aí, escutou uma chuvinha de fundo, cara, é sinal de que eu não consegui. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado mais uma vez. Se você... aproveitando mais um ponto para eu não... nenhuma vez eu lembrei de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, porque é muito importante pra gente, tá? Se inscrevam no canal. E se você assistiu esse áudio, né, esse vídeo, ou escutou esse áudio no Spotify, muito obrigado pelo apoio de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!